Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a matéria de conjuntos numéricos, tá? Essa é uma matéria especificamente do ensino médio, né? É uma matéria que os alunos geralmente veem lá no primeiro do ensino médio, mas no nono ano, né, no ensino fundamental, a gente começa a dar uma pincelada, né? Alguns conceitos iniciais de conjuntos numéricos, né? Para o aluno saber aí diferenciar o que é um número natural, número inteiro, racional e irracional, beleza? Então, a ideia dessa aula é dar aí uma pincelada nos conjuntos numéricos e também nas simbologias usadas aí na matemática, o que vai facilitar muito a leitura de alguns exercícios, a interpretação de alguns exercícios e com certeza vai facilitar muito sua vida lá no ensino médio. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Augusto, sou professor de matemática e física. E nesse canal você vai encontrar muitas aulas teóricas e resoluções de exercício. Não esqueça de se inscrever aqui, me seguir nas redes sociais, enviar para aquele seu amigo que também está estudando e me ajude a propagar o ensino de qualidade aí para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Bom, pessoal, então, a nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, beleza? A intenção aqui é você saber diferenciar aí os tipos de números que existem, os conjuntos numéricos que existem, tá? A gente vai começar pelo mais famoso e o mais simples de todos, que é o conjunto dos números naturais, tá bom? O conjunto dos números naturais. Pessoal, é importante vocês saberem que um conjunto, qualquer conjunto, o que é um conjunto? É uma reunião de objetos, tá? Tanto que na matéria lá do ensino médio, vocês vão trabalhar mais essa parte também, na realidade, a parte de um conjunto como um conjunto de qualquer reunião de elementos, tá? Não necessariamente os conjuntos numéricos, tá bom? Mas então tem que estar claro para vocês que conjunto é uma reunião de objetos, uma coleção de objetos, tá bom? Sendo esses objetos os elementos desse conjunto, beleza? O conjunto dos números naturais é a coleção daqueles números que nós chamamos de naturais, tá bom? E eles são representados, os conjuntos são sempre representados por letras maiúsculas, beleza? Isso é muito importante você saber. Conjunto sempre é representado por letras maiúsculas. E os conjuntos numéricos não são diferentes. Então, os naturais é fácil de lembrar. Ele é representado pela letra N maiúscula, tá bom? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Mas o que são os conjuntos dos números naturais? Os números naturais são aqueles números que você lembra naturalmente. É uma dica para você lembrar. Aqueles números que você lembra, assim, só de você pensar. Que número você lembra só de você pensar? Do número 1, do número 2, do número 3. Mas, especificamente, né, mais academicamente falando, né, o número natural é aquele número que eu consigo contabilizar alguma coisa. Por exemplo, na sua sala de aula, existem 25 alunos. Você não vai falar que existe 25 alunos e meio. Né? Então, por exemplo, esse é o 25, é um número natural, beleza? Então, um número natural, aquele que você consegue contabilizar alguma coisa, tá? Mas existe uma peculiaridade muito importante no conjunto dos números naturais, tá bom? O conjunto sempre vai ser representado assim, conjunto dos números naturais é igual a quanto? Dentro desse conjunto vão ter os elementos que sempre vão estar aqui entre chaves, tá bom? Mas existe um número em específico que a gente esquece, né? Porque não é muito usual a gente pensar que ele é um número que faz parte de um conjunto, mas é o número zero, tá? O zero é um número, beleza? E ele é um número natural, então você não pode esquecer do zero. Então qual que é o conjunto dos números naturais? Zero, um, dois, três, e assim vai infinitamente. Tranquilo? Beleza? Pessoal, mas a gente também consegue representar esses números naturais sem o zero, tá bom? Mas aí vai ter uma notação especial para representar os números naturais sem o zero. Qual é essa notação? O conjunto vai ser representado aqui com uma letra N e um asterisco em cima. Quando existe esse asterisco aqui, que saiu feio, mas é um asterisco, isso significa os números naturais tirando o zero, beleza? Então, sempre que você ver essa notação, um asterisco em cima de um conjunto, o número zero está sendo retirado. Então, qual é esse conjunto aqui dos naturais sem o zero? Simplesmente você tira o zero e segue infinitamente aqui, beleza? Simples assim. Então, números naturais, aqueles que você consegue contabilizar alguma coisa, ou o número que você lembra naturalmente, beleza? Continuando aqui a seção dos nossos conjuntos numéricos, existe um segundo conjunto numérico que a gente chama de conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros. Aí o aluno pensa, professor, ele tem que ser representado por uma letra maiúscula, né? Então a letra que indica os inteiros é o I. Não, errado, tá? Os números que são representados pela letra I, o conjunto dos números que é representado pela letra I, é o conjunto dos números irracionais que eu já vou falar. Então os inteiros, eles são representados pela letra Z, tá bom? E uma dica para você lembrar, números zinteiros, né? Meio besta, mas ajuda muito para lembrar, beleza? Então, o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? São os números naturais mais os números negativos, beleza? Então, olha lá, os números negativos, digamos assim, espelhados, né? Só que com o valor negativo, com a minha simbologia de número negativo. Então, aqui tem 1, 2, 3, certo? Os números inteiros vão vir lá do menos infinito, beleza? Só que com sinal negativo agora, menos 3, menos 2, menos 1. O que, que eu falei? Que os números naturais também fazem parte dos números inteiros, não foi isso? É os números naturais mais os números negativos. Então não pode esquecer do zero. 1, 2, 3. Então é isso, pessoal. A ideia é essa. Você pensa nos números naturais, espelha eles na reta,
na reta numérica com os números negativos também. Então, os números inteiros são os números naturais, mais eles com o sinal de menos, beleza? Cuidado que o zero não é negativo, né? Uma importante observação, o zero é um número neutro, tá bom? Por que que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que nós podemos representar aqui, ó, os números naturais sem o zero, eu também posso fazer a mesma coisa com os inteiros. Posso colocar aqui o z, vou colocar um asterisco aqui, desculpa, um asterisco aqui. O que que representa isso daqui, esse asterisco? Representa os números inteiros sem o zero. Então, vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. Opa, não tem o zero. Então, vai para o 1, 2, 3 e assim por diante. Agora sim, por que que eu falei que o zero é um elemento neutro? O zero não tem sinal. Porque agora nós também temos uma outra nomenclatura, um outro símbolozinho que pode aparecer aí para vocês, tá bom? Que é o conjunto dos números inteiros com um sinal de positivo aqui embaixo. O que que o aluno automaticamente pensa? Ah, os números inteiros são só os números positivos. Errado, pessoal. Isso daqui significa os números inteiros não negativos. Não negativos. Por que não negativos, pessoal? Porque o zero entra nisso daqui. Não tem um asterisco aqui que exclui o zero. A única opção de excluir o zero é esse asterisco aqui. Tá vendo que não tem um asterisco em cima? Então o zero também entra nesse conjunto aqui. E o zero, ele é positivo? Não, o zero é neutro. Então, esse z mais aqui é o conjunto dos números inteiros não negativos. Sacou a ideia? Então vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2. Perdão, né? Os números não negativos, olha eu fazendo besteira. Acabei de falar que os números negativos não entram, né? Então é o 0, 1, 2, 3. Opa, tem alguma semelhança com alguma coisa que a gente viu aqui? É, pessoal, isso mesmo. Se você já sacou, quem são os números inteiros não negativos? Eles são os números naturais, beleza? É igualzinho o conjunto dos números naturais, beleza? Da mesma forma que existem os não negativos, existem o quê? Os não positivos. Existe o conjunto dos números inteiros não positivos. Não positivos. Não esquece disso, não é que são os números negativos, a gente já vai ver. Os números inteiros negativos e os números inteiros positivos. É facinho, acho que se você já pegou aí a ideia do zero lá do asterisco, você já pegou. Mas olha lá, números inteiros não positivos. Quem são os não positivos? Os negativos mais o zero, né? Vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, e o zero, acaba no zero. Esses são os números inteiros não positivos, conjunto dos números inteiros não positivos, beleza? E agora, quem são o conjunto dos números inteiros positivos? Aí vai ser essa simbologia aqui, ó, pessoal. Vai ter os não negativos. Vamos começar com os não negativos. Vai ter o mais aqui, certo? E aqui esse é o conjunto dos números inteiros positivos, certo? Olha lá, no conjunto dos números inteiros positivos. Tem que ter a simbologia para tirar o zero. Por quê? O zero é neutro. Então, se eu quiser o conjunto dos números inteiros positivos, o zero não participa. Começa do 1, 2, 3 e assim até o infinito. A mesma ideia para os números inteiros negativos. Números inteiros negativos, vai ter a simbologia do conjunto dos números inteiros, um menuzinho aqui e um asterisco de zero aqui, certo? Que exclui o zero. Ou seja, somente os números negativos. O zero não entra na conta, porque o zero é um elemento neutro, beleza? Tranquilo, pessoal? Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque os alunos confundem bastante, beleza? Tranquilo? Então, conjunto dos números inteiros, fica atento a esse asterisco aqui, né? Nos números naturais não faz sentido ter positivo e negativo, porque eles somente são positivos, beleza? Mas os inteiros fazem parte, beleza? E presta atenção nesse detalhe, os números naturais estão dentro aqui do conjunto dos números inteiros, isso vai ser importante mais pra frente, quando eu for mostrar o diagrama para vocês dos conjuntos numéricos, tá bom? Pessoal, um outro tipo, tá? Que é muito comum e é necessário você saber, é o conjunto dos números racionais, tá? Para quem gosta de rap aí é fácil de lembrar, conjunto dos números racionais, tá bom? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, beleza? Pela letra Q. Pessoal, quem são o conjunto dos números racionais? Vou colocar aqui, ó, qualquer número que é representado por uma fração. É representado por uma fração. Pessoal, raciocina comigo. Um número natural pode ser representado por uma fração? Como assim, professor? Claro que pode. Por exemplo, o número 2. Ele não é uma fração? É, qualquer número tem o denominador 1 implícito. Então, 2 sobre 1 é uma fração. Uma outra forma de eu representar o número 2 em forma de fração. Lembra que fração é uma divisão? 4 sobre 2 é uma fração. Ou seja, os números naturais também são racionais. E os números inteiros também são racionais. Como eu disse, os naturais fazem parte os naturais fazem parte dos inteiros, mas os negativos. O menos 2 é a mesma coisa. Vou colocar aqui exemplos, né, só para ficar bonitinho. Menos 2 sobre 1, pode ser menos 4 sobre 2, pode ser menos 6 sobre 3,
e assim para qualquer número natural. Quem entra na equação aqui, agora, os números decimais, tá bom? Então, 0,5. 0,5 é um número racional, dá para eu transformar isso em fração, a gente sabe que é meio, né? E assim para qualquer número racional. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é esse número aqui, 0,333, é uma dízima periódica. Você acha que é um número racional ou não? Pessoal, é um número racional, porque uma dízima periódica pode ser representada por uma fração geratriz, beleza? Uma fração geratriz, tranquilo? Como é que eu acho a fração geratriz? Essa é uma aula mais específica, mas é fácil, você tem que ficar de olho no período. Então aqui, ó, qual que é o período? O que que é o período? É o número que se repete, ou os números que se repetem. O período aqui é um só, é o 3, certo? Então, como é que eu faço para transformar uma fração geratriz? Coloco 3, beleza? Que é o número que se repete, e aí, aqui embaixo, quantas vezes ele se repete? Uma vez só, ele vai se repetindo. O período é 1. Só tenho 3 repetindo, então é um logaritmo se repetindo. E aí você coloca 1, 9. Quer provar? Faz a divisão. 3 dividido por 9. Não dá para dividir, né? Então vai ser 0. Aí eu trago o 0 aqui, né, para virar 30. E aí pensa rapidinho. 9 vezes 3 é 27. Sobra 3. Vai acontecer a mesma coisa, não dá, certo? Aí eu já coloquei a vírgula, beleza? Desce um 0, vai ficar 3, e assim sucessivamente. Provei que isso é uma dízima periódica, e a fração geratriz é o 3 sobre 9, tá? Então é importante você saber isso. Dízima periódica é sim um número racional, tá bom? Pessoal, depois eu faço uma aula específica com dízima periódica para te mostrar que você consegue transformar qualquer dízima periódica em uma fração geratriz, tá? O que é uma dízima periódica? Por outro exemplo, 0,29, 293, 293 e assim vai. O que é uma dízima periódica? Tem um período, segue uma lógica, tá? E eu também consigo transformar isso aqui numa fração geratriz. Então, o ponto não é esse da aula, o ponto que eu quero que você grave é dízima periódica também é um número racional. Então, quem são os números racionais? Os inteiros, né, que já estão inclusos os racionais, mais os números decimais, certo? Incluindo a dízima periódica. Ou, se você quiser lembrar, um número que é representado por uma fração. Beleza? Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Pessoal, o outro conjunto que eu queria trabalhar com vocês aqui, esse é um pouquinho menos usual, é o conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais. O que que é um número irracional, pessoal? O que que é um número irracional que é representado pela letra I? Agora sim, não confunda com os inteiros, tá? Inteiros é Z, zinteiros, lembra disso? Os números irracionais são aqueles que não são representados por fração. Não é possível você representar uma fração. Não é possível representar por fração. Por fração. Ah, professor, esse está mais difícil de enxergar. Quer ver um exemplo? Pega sua calculadora aí na sua casa e verifica o valor da raiz de 3, por exemplo. O valor da raiz de 3. Eu vou colocar aqui a raiz de 3, a calculadora só para vocês verem. Vou pegar aqui, ó, raiz quadrada de 3. Vamos ver o valor? Espera aí, aqui eu coloquei errado. Aqui é a raiz de 3, agora sim. 1,73. Repara, deixa eu tentar aumentar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, mas repara no tamanho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Agora consegui. Olha lá. Olha o tamanho desse número e perceba que ele não segue uma lógica. Ele não segue uma lógica. Não é uma dízima periódica. É uma dízima não periódica que a gente chama. Que número, como você vai representar esse número aqui com fração? Não tem como, tá, pessoal? Isso é um número irracional, um número que não dá para representar por uma fração. Então, a raiz de 3, por exemplo, vou colocar aqui exemplos, é uma dízima periódica, tá? Perdão, é um número irracional. Raiz de 3. Ou seja, raiz de 2, a mesma coisa. Raiz de 5, a mesma coisa, certo? Geralmente, raízes não exatas, são números irracionais. Um outro exemplo de número irracional que às vezes a pessoa confunde é o número π. Usualmente, né, no nosso ensino fundamental, a gente costuma, como professor, dar um valor, arredondar o valor de π para 3 ou 3,14 para facilitar cálculos. Mas, na realidade, o π é um número irracional. Tem um valor que não é representado por uma fração. Então, o número irracional é a negação dos números racionais, né? O número racional é possível representar por uma fração, o número irracional não é possível representar por uma fração. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, para já ir para o nosso final da nossa aula, dessa primeira aula, eu gostaria de apresentar para vocês um diagrama, né, que a gente chama de diagrama de Venn-Euler, né? Que nós conseguimos representar os conjuntos de uma forma mais lúcida, não, mais lúdica, perdão, de uma forma mais fácil, né, dos alunos assimilarem através de desenhos geométricos, né? Então, por exemplo, eu posso representar os conjuntos por um círculo, por exemplo, beleza? Então, olha lá, eu vou pegar o conjunto dos números naturais, né, vou fazer um círculo aqui. Eu não sei fazer um círculo nesse programa, então vocês me perdoem. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui para ficar mais bonitinho.
É, pessoal, não sei fazer um círculo bonitinho nesse programa, então vai ficar um garrancho mesmo, tá? Então vamos lá, os números naturais. Os números naturais eu represento com um círculo aqui, ó. Beleza? Os números naturais, se você quiser colocar exemplos aí, tudo bem, você pode colocar, não é obrigatório. 1, 2, 3, por exemplo. Eu vou colocar só para elucidar aqui o meu exemplo aqui. Não esquece do número zero, tá bom? Aqui são exemplos de números naturais. Pessoal, os números inteiros, lembra que eu falei para vocês que os números inteiros são os naturais mais os números negativos? Então, os números naturais, eles estão contidos aqui dentro, está contido dentro dos números inteiros. A gente já vai ver essa simbologia, tá? Falta um pouquinho para terminar, eu achei que já estava acabando, mas não tá não. Então, ó, eu posso representar os números inteiros, aqui ó, um círculo, faço um círculo por fora aqui, ou seja, os números inteiros os números naturais estão contidos nos números inteiros, estão dentro aqui dessa região, desse formato geométrico, que não é um círculo, sei lá o que é isso, mas ele está dentro, os números naturais estão dentro dos números inteiros. E além dos números naturais, eu também posso colocar os negativos, -3, -1, -5 e assim sucessivamente. E aí, usando a mesma lógica, lembra dos números racionais? Os números racionais, quem está contido nos números racionais? Os inteiros e os naturais, não estão? Não é qualquer número que pode ser representado por uma fração, então inteiros e naturais entram. Então, como é que eu represento os números racionais? Boa, meninão, já pegou o esquema. É isso mesmo, os números racionais estão aqui, você faz um círculo por fora, porque aqui, ó, é o conjunto dos números racionais. E aí você adiciona os números racionais aqui, só para você representar, se você quiser, não é necessário colocar os exemplos. Por exemplo, os números com vírgula, os números negativos com vírgula, as frações negativas, frações positivas, dízimas periódicas e assim sucessivamente, beleza? Agora, muita atenção, tá bom? Muita atenção que o conjunto dos números irracionais não contém, a gente já viu o que é contém e contido, a diferença deles, não contém nenhum desses carinhas aqui. A gente viu que os números irracionais são números que não podem ser representados por fração. Então, como é que eu represento isso no diagrama de Venn, tá? A gente representa da seguinte forma, a gente coloca ele aqui fora, tá bom? Ele não está contido em nenhum deles, então, ó, ele fica isolado aqui, beleza? Ele fica isolado e é o conjunto dos números irracionais. Lembra que o conjunto dos números irracionais tem o π, né, por exemplo, raiz de 3 e assim sucessivamente. Por que eu fiz esse diagrama, pessoal? Porque essa é a forma mais lúdica de mostrar o que é o conjunto dos números reais, tá bom? O conjunto dos números reais, tá? Ele é tudo, é todo esse universo aqui. É a junção de todos esses conjuntos, tá bom? E pelo diagrama de Venn, a gente consegue representar ele dessa forma aqui, ó. Você pode fazer um retângulo, né? Mas faz um mais bonitinho aqui. Faz um retângulo que pegando aqui todo mundo, tá bom? Englobando todos os conjuntos. Dentro desse retângulo estão todos os conjuntos, e aí eu represento que esse retângulozão é o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, tá? Então, o último conjunto que nós iremos trabalhar hoje é o conjunto dos números reais. O que são o conjunto dos números reais? É o universo de todos os números que a gente conhece, tá? A título de curiosidade, ainda existe o conjunto dos números complexos, né? Mas isso é um assunto lá para o terceiro ano, que eu não vou trabalhar no momento, mas ele estaria fora aqui do conjunto dos números reais, tá bom? Beleza? Pessoal, não menos importante, mas também muito importante, né? Por último, mas muito importante, também queria falar com vocês sobre a simbologia, tá? A simbologia que a gente utiliza aí na matemática, envolvendo quando a gente compara conjunto, elemento com conjunto, isso é muito importante, tá? Você saber ler a simbologia, tá bom? Pessoal, vocês com certeza já viram alguma coisa assim, né? X e reais. O que significa esse E, pessoal? É muito importante você saber. Pertence, tá bom? Esse ezinho estranho aqui, uma anotação estranha, a gente chama de pertence, tá? Então, desculpa aqui, pessoal, ainda apanho com esse programa. Então, pertence, tá? Pertence. E também existe esse ezinho com uma barra, né? Que é a negação, lembra do proibido e estacionário? É a negação do pertence, que é o não pertence. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Pessoal, é muito importante isso que eu vou falar agora, tá? Esse símbolo, eu só vou comparar alguma coisa, só vou escrevê-lo quando eu estiver comparando elemento com conjunto. Isso é muito importante. Eu uso pertence e não pertence somente com elemento com conjunto, na comparação de elemento com conjunto. Como assim, professor? Exemplos. Eu posso falar tranquilamente que o número zero pertence ao conjunto dos números naturais. Posso falar outro exemplo, que o número zero não pertence ao conjunto dos números inteiros positivos. Só para a gente lembrar o que a gente trabalhou lá em cima, que faltou a negação, né? Não pertence ao número dos inteiros não negativos, beleza? É assim que a gente vai trabalhar. Eu nunca posso fazer isso aqui.
Eu sei que os naturais estão dentro aí dos números inteiros. Não posso falar que natural pertence aos inteiros? Não! Isso você nunca pode fazer, tá bom? Pertence e não pertence é sempre elemento com conjunto. Quando nós vamos usar, então, quando a gente quiser comparar, fazer o que eu fiz aqui, conjunto com conjunto, nós vamos usar outro símbolo, que é o contido e o não contido, tá? Existe o contido e não contido e o contém e não contém, tá bom? A ideia é praticamente a mesma dos dois, tá bom? Fica tranquilo. Então, esse Czão é está contido. E esse C com essa barra é o não está contido. Beleza? Quando eu uso contido e não contido? Pessoal, quando eu vou comparar conjunto com conjunto. Beleza? Conjunto com conjunto. Exemplo. Exemplo. Eu posso agora tranquilamente falar que os naturais está contido nos números inteiros. Posso falar tranquilamente que os inteiros estão contidos nos números racionais. Eu posso falar o quê? Que os racionais não estão contidos nos números irracionais, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Beleza? E seguindo a mesma ideia, existe o contém e não contém. É praticamente a mesma coisa, só que você pensa o contrário, tá? Literalmente é um Czinho contrário. Esse aqui é contém. E o Czinho ao contrário com uma barra é o não contém. Tranquilo? Não contém. Também é conjunto com conjunto. Você usa para comparar conjunto com conjunto. Então a ideia é a mesma, né? Olha lá, se os naturais estão contidos nos inteiros, eu posso falar tranquilamente que os inteiros contêm os naturais. A mesma ideia aqui, os racionais contêm os inteiros, beleza? E eu posso falar também que os irracionais não contêm os inteiros, beleza? Essa é a ideia de contido, não contido, contém, não contém. Também é importante a gente saber uma outra nomenclatura, pessoal, que é a nomenclatura, a simbologia do intersecção, intersecção intersecção e a união. União. Pessoal, sempre que você pensar em intersecção, beleza? Também é conjunto com conjunto, tá? E aí você vai lembrar de uma palavra, intersecção. O que se repete. O que se repete, beleza? União é a junção. Sempre conjunto com conjunto também. A gente só usa conjunto com conjunto. Exemplo, professor, me dá um exemplo. Faço aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Qual é a intersecção dos inteiros com os naturais? Pensa um pouquinho. O que se repete nos inteiros e nos naturais? Os números naturais, né, pessoal? Simples. Beleza? Tranquilo? Qual é a união? Qual é a união dos inteiros? Olha lá, união dos inteiros. Deixa eu pensar aqui. Um exemplo mais fácil. A união dos racionais com os irracionais. Qual é a união? É o conjunto dos números reais. É assim que você vai trabalhar, pensando nesse diagrama que a gente montou aqui, beleza? Tranquilo? Uma última anotação é quando o conjunto, às vezes o conjunto ele pode ser vazio, não ter nenhum elemento dentro desse conjunto. Parece meio loucura, né? Mas às vezes acontece. Às vezes acontece. E como que é a simbologia do conjunto vazio? É assim ou assim, tá? Um conjunto que não tem nenhum elemento. Cuidado, isso daqui nunca pode ser representado assim, ó. Não pode, porque isso daqui, olha que loucura que eu vou falar. É um conjunto cujo um elemento é o conjunto vazio, beleza? Mas isso aí é matéria lá para o ensino médio, tá bom? É importante você saber que vazio, tá? Vou até colocar aqui, vazio, é representado assim. Professor, como assim? Quando eu uso isso? Simples. Olha aqui, qual que é a intersecção dos números racionais com os números irracionais? Eu acabei de falar que um é a negação do outro, não é? Não tem intersecção. Como é que eu represento isso? Vazio. Ou assim. Beleza? Deu para pegar a ideia? Pessoal, eu sei que a aula está ficando um pouquinho longa, mas vamos fazer um exercício de aplicação para vocês entenderem como que o vestibular vai cobrar isso de você lá na frente, beleza? Eu vou abrir aqui o exercício, a gente lê junto e resolve. Pessoal, ó, vamos trabalhar esse exercício da Unicamp aqui, que caiu ano passado, 2024, tá bom? Olha lá. Considere os conjuntos. Opa, são dois conjuntos, A e B. Quais são os elementos desse conjunto? Agora você sabe ler, né? Olha lá. Os elementos desse conjunto A é
um número x qualquer, tá? Ou os números x. Quando ele tá aqui x, representa os elementos desse conjunto. Por que x? Porque eu não sei quais são esses elementos, eu vou ter que descobrir, porque ele está sendo representado pela letra x. Então, x pertence aos reais, ou seja, são todos números reais, tá o quê? É dado por essa inequação do segundo grau aqui, tá? Se você ainda não aprendeu inequação, fica tranquilo que eu vou revisar aqui, vou ensinar, ou se você já viu, vou revisar como que a gente trabalha com inequação. É dado por essa inequação do segundo grau, e o conjunto B é dado por essa segunda inequação do segundo grau, e ele quer saber quantos números inteiros pertencem à intersecção dos dois conjuntos. Vamos lá, como que a gente resolve isso daí? Primeira coisa, resolver essas duas inequações, né? Então, eu vou trabalhar as duas inequações, vou começar com essa de baixo aqui, tá? O conjunto B, vamos definir o conjunto B aqui, que tá mais fácil. Como eu resolvo uma inequação, pessoal? Simples. Primeira coisa, a gente trabalha como se fosse uma equação normal, tá? Vamos transformar aqui, ó, esse menor ou igual a zero em igual. Para quê? Para a gente descobrir a raiz, tá? Dessa equação dessa equação do primeiro grau simples. Então, olha lá. 2x menos 7 é igual a zero. Aqui todo mundo sabe fazer. X é igual a 7, passo o 7 para o outro lado com um sinal oposto, ou com a operação inversa, né? Operação inversa não é sinal oposto. Passo para lá somando, 0 mais 7 dá 7. Passa-se 2 dividindo com a operação inversa, né? 7 dividido por 2. Se você quiser transformar em decimal, 3,5. Beleza. E agora, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer o estudo do sinal, beleza? E como que a gente faz o estudo do sinal disso daqui? Para isso, a gente tem que lembrar como é ah, essa equação do primeiro grau representada num gráfico, né? Fazer um esboço do gráfico. Isso aqui, com certeza, o aluno que está no nono ano já aprendeu como funciona um gráfico de uma equação do primeiro grau, né? Então aqui a gente tem o eixo y e o eixo x. Pessoal, como é que eu sei a característica desse gráfico? Bom, primeiro, o A, né, o meu elemento aqui que tem a minha incógnita, ele é positivo. Portanto, a minha reta vai estar subindo, beleza? Tranquilo? Só isso que você precisa saber. Então, e saber o que também, pessoal? O único ponto que você precisa saber. Saber que esse x é igual aqui é a raiz da minha inequação. O que é a raiz? É aquele ponto em que a minha reta cruza o eixo zero, beleza? Por enquanto é isso que você tem que saber. Você já deveria saber, né? O que é a raiz, né? Para quando o y vale zero, o x vale 3,5, beleza? Então, essa é a raiz. Então, a gente sabe que, por exemplo, o 3,5 está mais ou menos aqui, certo? A grande questão, pessoal, é saber se esse 3,5 ele entra no nosso estudo ou não. Como assim? É a questão dos intervalos abertos ou fechados. Quando o sinal aqui tem esse tracinho embaixo aqui, que é menor ou igual, o número aqui, a minha raiz, entra no meu estudo de sinal. Então, eu vou representar esse 3,5 com uma bolinha fechada, tá bom? Com uma bolinha fechada, e vou lá e esboço o meu gráfico aqui. Como é que vai ser meu gráfico? Ele vai ser mais ou menos assim, né? Deixa eu colocar com uma cor diferente, para ficar bem bonitinho. Ele tem que passar por aqui, vai ficar mais ou menos assim, beleza? Tranquilo. Pessoal, olha lá, não é difícil de enxergar. Para a direita de x, tá? Para a direita de x, desse do 3,5, perdão, para a direita da minha raiz, do 3,5, qualquer valor de y vai ser positivo. Para a esquerda da minha raiz, qualquer valor de y vai ser negativo. Pronto. Isso é o estudo de sinal. Simples assim. E agora, para eu finalmente resolver a minha inequação, quem eu quero procurar? Os valores menores ou igual a zero. Os valores de y, né? Menores ou igual a zero, tá bom? Beleza? Eu quero a parte negativa. Menor ou igual a zero, a parte negativa. Maior ou maior ou igual a parte positiva. Lembra que esse igual define se o intervalo é aberto ou fechado, beleza? Então, à esquerda, a gente quer esses valores aqui, do 3,5 para baixo. Como que eu represento isso? A resposta dessa inequação é eu posso representar assim, x, existem mais formas de representar, mas eu não vou ficar explicando aqui, senão ela vai ficar com 1 hora, já está muito longa. Mas ó, a resposta é x pertence aos reais, tal que, igual tá aqui, né, tal que, ou assim, ou com uma barra reta. O que, pessoal? O x tem que ser menor ou igual a 3,5, beleza? Essa é a resposta da minha equação. Então, ó, o conjunto B, ele é formado por qualquer número menor ou igual a 3,5, beleza? Menor ou igual a 3,5. Qualquer número menor ou igual a 3,5. Agora vamos resolver esse A aqui, que é um pouquinho mais chatinho, tá? Deixa eu só escrever ele aqui embaixo, porque não vai caber aqui. Pessoal, olha lá. O A o conjunto é x pertence ao reais, x ao quadrado menos 2x menos 24 menor do que zero. Então aqui a gente vai, de novo, resolver uma equação de segundo grau agora normal. A gente vai transformar isso aqui numa equação para quê? Para a gente descobrir as raízes agora. Lembra que a equação do segundo grau possuem duas raízes. A maioria das vezes. Às vezes tem uma raiz, mas pode conter duas raízes, tá? E aí a gente lembra que o gráfico é um pouquinho diferente, é a tal da parábola, né? Vocês com certeza já viram isso, a gente já vai ver. Primeiro vamos resolver
Pessoal, perdão, você pode resolver fatorando isso daqui, mas eu vou resolver por Bhaskara só para dar uma lembradinha, né? Então, primeira coisa, definir os nossos coeficientes, né? Quem é o A? Coeficiente A é aquele que está com x quadrado. 1, né? 1 que multiplica x quadrado. Quem é o coeficiente B? É o menos 2. Quem é o coeficiente C? É o menos 24. Isso é importantíssimo você anotar. E aí a gente faz a nossa formulinha de Bhaskara, né? Primeiro achar o delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC, certo? Cuidado agora, quem é o B? É o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é menos 24, certo? 2 ao quadrado, menos com menos dá mais, né? Vai dar 4. Menos com menos vai dar mais. 24 vezes 4 dá 96. Então, o meu delta, ele é 100. Beleza? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque se você lembrar lá do seu estudo de equação no segundo grau do gráfico, tá? Quando o delta é igual a 100, com certeza nós teremos duas raízes, tá? É uma equação que terá duas raízes. Tranquilo? Beleza, agora terminando a nossa fórmula de Bhaskara, vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E raiz é leal. Lembra-se, tem que saber isso, hein? Então vamos lá. x1 ou x' vai ser o menos b, que é menos menos 2. Vou colocar mais a raiz de 100, que é 10, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui rapidinho, vai dar mais 12 sobre 2. Então, uma das raízes é 6, beleza? A segunda raiz, x duas linhas, vai ser menos b, menos menos 2, menos 10, né? Menos a raiz de delta, sobre 2 vezes 1. Isso daqui vai ser menos com menos dá mais, 10, menos 10 mais 2 dá menos 8, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Beleza? Show de bola! E agora? Pessoal, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? A gente vai fazer o estudo do sinal. Só que a gente vai fazer o estudo do sinal com a minha parábola, né? Então aqui a gente faz de novo um esboço do gráfico, certo? De novo um esboço do gráfico. Pessoal, parece que está demorado, mas é porque eu estou explicando aqui, tá? Quando você pegar isso daqui, você vai ver que é fácil. Facinho, 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 quando você pegar, tá? Pessoal, eu não vou colocar o eixo Y, tá? Porque você sabe que o eixo Y tá passando aqui. O que importa é que nós teremos duas raízes agora, tá? E como vai funcionar, como a gente sabe qual é a concavidade da parábola mesmo, a gente sabe que a concavidade dela, ela é aberta, né? Ou uma carinha positiva aqui, ó. Ela tem essa concavidade. Como é que você vai fazer para lembrar? Opa, é um número positivo? Positivo é positividade, carinha feliz, né? É uma carinha feliz. Então você sabe que a concavidade é para cima, certo? Então vai formar uma parábola com concavidade para cima. Desculpe o meu desenho, tá bom? Mais uma vez, desculpe o meu desenho. E aí você lembra que tem o eixo Y aqui, né? A gente pode até desenhar para você lembrar. Então, não importa onde vai estar aqui, não necessariamente é para cá a parábola ou não, não importa, tá bom? Mas o que que a gente lembra? O que que a gente lembra? Ó, daqui para cá, né, vão ter duas raízes. Vamos lá. Vou colocar o menos 4 e o 6 aqui. O menos 4 está à esquerda, né, da reta real, e o 6 à direita. E agora, é fechado ou aberto? O que que vai definir isso? A minha equação. Olha lá. É só menor que zero. Ele não quer menor ou igual. Menor ou igual é bolinha fechada. Então é menor do que zero. Bolinha aberta. Então aqui vai ser bolinha aberta. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar mais bonito. Bolinha aberta no menos 4 e bolinha aberta no 6. E aí aqui é a mesma coisa. Só que olha a questão aqui, para a gente fazer o estudo do sinal. Pessoal, entre eles, tá vendo? Entre as duas raízes, qualquer valor de y, lembra que o eixo do y está aqui, qualquer valor de y é negativo. Beleza? Entre eles, qualquer valor do y é negativo. À esquerda do menos 4, qualquer valor de y é positivo. À direita do 6, qualquer valor de y é positivo. Tá vendo aqui, ó? O y está aqui. À esquerda do menos 4, qualquer valor de y é positivo. À direita do 6, qualquer valor do y é positivo. E quem que a gente quer pegar? Somente os valores negativos, porque é menor do que zero, tá? Então, olha lá, como é que eu vou escrever isso agora? Não se perde. Então, o conjunto solução é x pertence aos reais, tá bom? O conjunto B, vou colocar aqui que é mais fácil, que é o conjunto B, né? O conjunto B é x pertence aos reais, tá o quê? Olha lá, agora é um intervalo, tá? Menos 4, certo? É menor do que x, beleza? Porque todo valor que está aqui entra na minha equação, mas o x tem que ser menor do que 6. Beleza? Tranquilo até aqui, ó. Menos 4 menor do que x menor do que 6. Por quê, pessoal? Porque a gente só quer os valores menores do que zero. Tranquilo? E aí, pessoal, para terminar o nosso exercício, a gente tem que fazer a intersecção desses dois conjuntos. Pessoal, eu vou fazer de um método aqui que os alunos têm um pavor, eu não sei por quê, porque é muito fácil. Eu acho o método mais fácil de você fazer isso daqui, que é o método do varal. Como assim o varal, professor? Olha lá, a gente tem dois conjuntos e eu quero saber a intersecção deles, certo? O que você vai fazer? Traça aqui uma reta indicando o meu conjunto A, certo?
traço outra reta indicando o meu conjunto B e traço uma outra reta indicando a minha intersecção, né? Não esquece de colocar aqui, claro. A, B e A intersecção B, beleza? Aí você vai colocar esses pontos aqui que a gente achou de maneira aí crescente e decrescente, né? Então, ó, por exemplo, lá no B tem o menos 4, bolinha aberta para o menos 4, e tem o 6, bolinha aberta para o 6, beleza? No A, eu tenho bolinha fechada para o 3,5, que sei lá, tá mais ou menos aqui, beleza? 3,5. Tranquilo? Beleza? E aí, pessoal, o que eu faço? Eu sigo aquilo que a gente já definiu aqui, né? Então, quais valores de x eu quero no conjunto A? Usar a esquerda, né? Usar a esquerda do 3,5. Aí eu faço o rachuro assim, ó. Eu faço um pintadinho aqui indicando que eu quero esses valores de x. E no B? Eu quero usar o à esquerda do menos 4, com ele aberto, e o à direita do 6. Quem é a intersecção? Olha que difícil. A intersecção é o que se repete. São os valores que se repetem, não é? Os valores que se repetem. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um tracejado aqui e um tracejado aqui, ó. Certo? Indicando o quê? A intersecção será o quê? Será essa parte vermelha. O que é a intersecção? O que se repete entre nos meus dois conjuntos. Então, o que vai se repetir? O menos 4 é bolinha aberta, né? Porque ele não está aqui nesse intervalo do B, então ele não faz parte. Então, são valores que vai do menos 3, né? Digamos assim, do menos 3 até o meu 3,5 aqui fechado. Tranquilo? E aí, só que não é essa a pergunta, ele não quer saber o intervalo, né? Ele não quer saber o intervalo, ele quer saber a quantidade de algarismos, não é isso? Olha como a Unicamp é filha da mãe. Na realidade, relendo aqui, né, pessoal, ele quer saber a quantidade de números inteiros, né? Números inteiros fica fácil. Lembra? Números inteiros são aqueles números nos naturais, mais os naturais negativos, né? Ou seja, número com vírgula não entra, certo? Então vamos pensar. O 3,5 já não entraria, certo? Então vamos pensar quais são os números inteiros desse intervalo aqui, de menos 4 a 3,5. O menos 4 não entra. Número com vírgula não entra também. Então, qual que é o próximo número inteiro? Menos 3, certo? Menos 2, menos 1, certo? O 0 é um número inteiro. O 1, o 2 e o 3. O 3,5 também estaria nesse intervalo, mas ele não é inteiro. Então, qual que é a quantidade de algarismos de números inteiros? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem alternativa? Tem alternativa. Opa, de novo! C, D, Corinthians, o maior de todos, o colossal. C de Corinthians, gabarito, alternativa C. Pessoal, a aula ficou mais extensa do que eu imaginei, né? Porque esse exercício tem um pouquinho de trabalho, mas foi legal para a gente também dar uma revisada aí, ou para o pessoal também que está estudando conjuntos numéricos também dar uma estudada aqui, mas é nesse estilo que os conjuntos caem, né? Por isso que é importante você saber quem são os números naturais, quem são os números inteiros, quem são os números racionais, os irracionais, quem são os números reais, que é o universo deles todos, e saber as nomenclaturas de pertence, não pertence, contido e não contido, tá bom? Para os meus alunos do nono ano, não se assustem, né? Isso aqui foi mais um exercício de aplicação. A gente vai ver com calma essas questões aí de equação e inequação do primeiro e do segundo grau, mas é só para vocês verem como pode aparecer e a importância, tá bom? A importância de você saber a nomenclatura, beleza? Eu espero que eu tenha sido claro, né? Que vocês tenham conseguido compreender. Eu sei que a aula ficou extensa, então eu agradeço você que ficou aqui até o final. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, porque dá muito trabalho para fazer, né? E deixar aqui o seu comentário para sugestões, tá bom? Me seguir lá nas redes sociais, @profchulapa, no Instagram e no TikTok, tá bom? A gente continua aí a parte aí de conjuntos numéricos numa próxima oportunidade, né? A gente pode falar um pouquinho de conjuntos também, mas isso daqui, essa aula foi mais uma introdução para vocês entenderem a importância disso. E aí, de praxe aí, ainda de quebra, na realidade, vocês receberam aí uma revisão e uma aula de inequação e equação do segundo e do primeiro grau, tá bom? Pessoal, obrigado. Deus abençoe a todos e até a próxima.